Então vamos lá, boa tarde a todos. Nilce, boa tarde especialmente ao professor Jean, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom, depois fazendo então um breve retrospecto, como a Nilce comentou, depois da aula inicial que a própria Nilce deu, quando ela fez aquele panorama do pensamento latino-americano em longa duração, nós tivemos duas aulas que trataram de temas bastante afins, né, tratando de temas como teorias do desenvolvimento, da dependência, pensamento cepalino. Primeiro a aula do professor Alexandre Barbosa e na semana passada do professor Bresser Pereira. E hoje, então, dando sequência a esse bloco de discussões históricas e conceituais relacionadas à América Latina, nós vamos poder ouvir o professor Jean Tible falar sobre como mobilizar Marx para pensar novas resistências no capitalismo contemporâneo. Então, como de costume, eu só vou reforçar algumas instruções antes da Nilce apresentar o nosso convidado. Nós pedimos que durante a apresentação os microfones e as câmeras fiquem desligados e depois da exposição do professor, os alunos regulares da pós têm a preferência para abrir os microfones e fazer perguntas para o convidado. Mas os que estão inscritos, os ouvintes, também podem participar do debate, devem inclusive, mas fazendo as inscrições por meio do chat. Importante também informar que o evento vai ser gravado e que nós contamos, claro, com a autorização de todos, em especial do palestrante, do Jean, hoje, para gravar a palestra e os debates, e também para autorização da exibição do vídeo posteriormente no canal da FAO no YouTube e também outras mídias sociais da FAUSP. Então, obrigado de novo, professor Jean. Nilce. Obrigada, Ivo. Eu vou apresentar o professor Jean Tible com enorme alegria, enorme satisfação, porque o Jean é um querido amigo de diálogos intelectuais, acadêmicos, mas também um querido amigo de militância e de luta política, né, Jean? Então, o professor Jean Tible, ele é graduado em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo, mestre pela PUC do Rio e doutor em Sociologia pela Unicamp. Atualmente, ele é professor do Departamento de Ciência Política da FEFELESH USP. Suas reflexões são sobre as relações internacionais e política, com foco nas lutas, revoltas, revoluções e movimentos políticos. Jean é militante, e não sei se ele concorda comigo, um adepto do que a gente pode chamar de pesquisa-luta, pesquisa-movimento. Por isso, ele exercita a reflexão a quente sobre os acontecimentos políticos e sociais. Tem contribuições, por exemplo, relacionadas às grandes manifestações de 2013 e às novas formas de lutas emergentes no Brasil e no mundo. O Jean, que fala para nós hoje sobre marxismos na América Latina, é autor de Marx Selvagem, de 2013, pela Ana Blume, que já está na sua 4ª edição pela editora Autonomia Literária. Ele é autor também do belíssimo cordel Marx, indígena, preto, feminista, operário, camponês, cigano, palestino, trans, selvagem, pela número 1 edições. O Jean, inspirado na antropofagia dos modernistas de 22, é um antropófago que nos apresenta hoje esse prato. Vamos degustar com o Jean o Marx Selvagem. Jean, a palavra é sua, querido. Muito obrigada. Bom, eu agradeço também, é um prazer estar com vocês, né, Nilce, porque eu tenho muita estima, carinho, o Ivo, que eu não conheço pessoalmente, mas estou conhecendo aqui, e todos vocês, né, infelizmente, a gente já teve, né, algumas conversas anteriores, nos anos anteriores, eu acho que nessa mesma disciplina, né, que agora está super estrelada, né, e, bom, então eu vou tentar falar em menos de uma hora, um pouco sobre o que seria, né, o Marx Selvagem, ou pensar a partir do Marx Selvagem, e aí, mas fiquem à vontade, se nesse caminho aí quiserem colocar alguma coisa, eu não tenho problema em ser interrompido, né. Primeira coisa que eu acho que é importante é falar de que Marx se trata, né? Um pouco essa ideia que eu tento mobilizar de um Marx vivo, né? Porque teve toda tantos detratores
enquanto os chamados marxistas, em muitos casos, eles foram, digamos, congelaram, canonizaram Marx, que eu vejo como uma figura diferente, não exatamente, que não pode ser canonizada, né, que não pode ser dogmatizada, né? Isso para mim, é o oposto do que eu percebo do que foi a intervenção do Marx, tanto política quanto intelectual, e essas esferas não são inseparáveis, né? Tanto que, por exemplo, o ditado preferido dele, em latim não vou saber dizer, pronunciar direitinho, mas é duvidar de tudo. Né? Então, ele foi um pesquisador incansável, né? Ele vai com 60 anos aprender russo, né? Então, outra língua, outro alfabeto, para tratar de uma questão da propriedade fundiária para o livro 3 do Capital. Né? O Marx, na verdade, se a gente pegar, compreender, vamos dizer, toda a contribuição dele, acho que um aspecto importante é que ela é incompleta. Ela é incompleta, por um lado, porque ele não terminou o Capital, possivelmente seria uma obra interminável, né? Mas ele publicou o volume 1, depois deixou o 2 e o 3, até tinham mais volumes até previstos, que ele não conseguiu entregar, e o Engels, que era, parece que o único, junto com a Jenny, que conseguia ler a letra do Marx, né? Que também está em outro tempo, o papel é muito raro, muito precioso, ele preenche cada espacinho, né? com uma letrinha e tudo mais, e aí ela é incompleta nesse sentido. Vários outros livros que ele até chegou a receber direitos adiantados em certos momentos, que ele não entregou. Se a gente for ver no fim da vida dele, né, o que havia sido publicado é uma parte muito ínfima em relação a tudo que ele escreveu. E também sem a gente falar também do que foi publicado, mas não estava também tão disponível como todo Marx jornalista, né? Às vezes coberto pelo Engels, que escrevia para ele também, em alguns casos, que era uma das fontes de sustento dele, né? O jornalismo, além do próprio Engels, né? Que foi de uma solidariedade durante toda a vida dele incrível. E então, essa questão do Marx incompleto. Mas ele é incompleto num outro sentido, e mais decisivo e mais importante para a gente. Porque o Marx, na verdade, isso tem a ver também com a saída dele da filosofia, ou de uma certa filosofia, no começo da década de 40, do século XIX, é que ele não produziu um pensamento, e sim um pensamento luta. Não pode, para mim, não tem nenhum sentido pensar Marx como um pensador isolado das lutas. E, por definição, pela vida mesma, isso está sempre posto à atualização. Ou seja, ele é confrontado pelas lutas. Inclusive, é o Balibar que fala isso, né? O Etienne Balibar, filósofo francês, que tem duas retificações importantes que Marx faz na sua vida. Né? E a gente poderia até falar de outras, mas duas principais, que ele está o tempo todo sendo interpelado pelas lutas, as lutas transformam ele e tiram ele, ele pensa a partir e com as lutas. Né? Tem o caso, por exemplo, da Comuna de Paris, que é no fim da vida dele, e ele, aí está no Marx Selvagem isso, mas não vou falar praticamente disso, porque tem que fazer uma opção para tratar melhor de um dos fios, né, e não puxar todos, mas ele sempre teve essa tensão, né, as brigas depois com os anarquistas, né, no Manifesto Comunista, entre uma perspectiva, às vezes, mais estatista, mais de perceber o Estado como um possível instrumento da transformação, e outra que eu aproximaria mais das correntes libertárias, de uma posição contra o Estado. O Manifesto Comunista, por exemplo, em várias das ações ali, tem essa presença do Estado mais forte. Isso vai mais antes, né, quando ele acerta as contas com Hegel, ele vai falar que a democracia acontece quando o Estado desaparece. E tem esse fio libertário também que a gente pode estar mobilizado ali no Marx Selvagem, mas de novo, não vou aprofundar isso. Mas o que é interessante, quando ele vê a Comuna de Paris distante, né, estava em Londres, né, Marx, né, outra característica fundamental, Marx, e esse é um tema quentíssimo na atualidade, o Marx é um refugiado, é um apátrida, né, ele não tinha passaporte, ele não tinha cidadania, né, ele foi expulso
da Prússia, foi expulso da França, foi expulso da Bélgica, e aí acabou sendo acolhido na capital, então, do Império, né, onde o sol nunca se punha, né, Londres, na Inglaterra. Então, ele, ao perceber a Comuna de Paris, o que ele vai falar? É a forma política, enfim, encontrada para a emancipação do trabalho, né? Então, a forma comuna, e aí ele vai falar isso, e ele vai um pouco fazer um balanço também da perspectiva dele sobre o que era o Estado, e também como a luta proletária, como uma luta anti-Estado. Mas aí isso fecha, né? Um outro é quando ele é interpelado pela revolucionária russa Vera Zazulite, e aí ela pergunta para ele uma questão de vida ou morte, se vida na roça. Ela pergunta para ele uma questão de vida ou morte, se a comuna rural russa poderia ser um caminho para o comunismo, ou se teria que passar na Rússia pelo capitalismo, nesse sentido, a comuna rural russa seria um atraso. E aí a resposta dele é muito interessante, ele coloca 4 rascunhos, aí ele acaba depois mandando uma carta, depois então de redigir esses 4 rascunhos, e ele fala que sim, seria possível a Rússia, com a ajuda também, se tiver uma revolução europeia, uma revolução russa, que passasse pela comuna, e aí a Rússia não poderia, não necessariamente teria que passar pelas agruras capitalistas, como a Inglaterra passou, e que é, vamos dizer, o exemplo, o arquétipo quase, né, do país capitalista no Capital de Marx. E aí, quando ele falava muito bem francês, quando ele vai publicar o livro do Capital em francês, que ele supervisiona a tradução, ele muda vários pontos, são vários detalhes que não vale a pena colocar aqui, mas de ênfase e tudo, e falando que a Inglaterra não é necessariamente um modelo para os outros países. Aí, quando ele fala para Vera Zazulite, ele dá uma resposta inicial e fala, mas eu teria que mergulhar na empiria russa para te responder com mais atenção. Mas o que é interessante é que ele vai contra os marxistas, assim chamados na Rússia, que diziam que tinha que, então, mergulhar mais no trabalho de organização dos operários industriais, e que a comuna, na verdade, era um atraso, a comuna rural, o MIR russo. E os outros, que eram chamados populistas, como assim ficou chamado, o Narodnik, né, a vontade do povo, que defendiam essa outra perspectiva. Então, esses 2 exemplos para mostrar que o Marx é o pensador das lutas e também é o pesquisador apaixonado e sempre com um apetite imenso. No fim da vida dele, ele não continuava super inquieto, e ele vai ter 2 paixões, pela antropologia e pela matemática. Então, ele deixou muitos cadernos de leitura de vários antropólogos e também de vários matemáticos, né? Ou seja, então é um pensador que está sempre fervilhando, né? Então, isso acho que é importante para situar um pouco o que é o Marx, pelo menos na minha perspectiva, né? A gente não precisa, por óbvio, concordar em praticamente nada, né? Mas acho que isso é importante. E aí, a partir disso, eu acho que uma das perguntas importantes, e aí eu acho que dialoga muito com o que o curso está tentando estudar, debater junto, que é Marx era eurocêntrico, né? E daí eu tentei fazer uma leitura de tudo que Marx e Engels escreveram, e aí tem muito também a questão, as cartas que eles trocam, os artigos de jornal e também as obras, tanto as que foram publicadas em vida quanto posteriormente. E para responder muito, muito rápido, e embora isso, de novo, está mais detalhado no livro, né, do que eu lembro com a Nilce, a gente optou por colocar como leitura principal o cordel, que ele consegue, vamos dizer, colocar, né, de forma mais enxuta o argumento-chave, mas quem quiser, né, está disponível na internet, o PDF está livre, né, do livro. Também é possível conseguir lá na Autonomia, que ele vai saindo sempre de pouquinho em pouquinho. Mas o Marx era eurocêntrico? Essa é uma pergunta importante, porque isso também está ligado, depois eu retomo isso, com os debates mais importantes
e mais polêmicos e mais delicados do nosso presente, né? Isso está colocado, por exemplo, nos Estados Unidos agora, né, no contexto da eleição presidencial, desses protestos que dizem ser o maior da história dos Estados Unidos, né, que ocorreram nas últimas semanas, nos últimos meses, que continuam, né, numa intensidade um pouco menor, mas continuam. Aqui, né, no Brasil, né, de todo, né, e isso até, eu acho que esse debate se acirrou mais ainda com os últimos anos difíceis que estamos vivendo, né? Eu acho que é um debate, para falar assim de forma genérica, talvez o mais importante da esquerda atualmente, aqui no Brasil também. Mas aí, um pouco qual que é a minha leitura disso? Marx era eurocêntrico? Eu diria que Marx e Engels, sobretudo no começo, tinham posturas explicitamente eurocêntricas. Isso estava ligado também a uma perspectiva de um pouco de como se fosse uma ciência classificatória, né? Ou seja, estavam muito preocupados com os estágios de evolução das sociedades humanas, né? Então isso vai estar lá na ideologia alemã, no manifesto, em vários momentos, e que não por acaso depois vai ter o auge naqueles 5 esquemas do Stalin, né? Então do feudalismo, depois ia passar, e aí tinha até a transição final que era do socialismo depois para o comunismo, né? Que acaba de algum modo nunca chegando, né? E passando pelo capitalismo, por óbvio. E eles vão ter um pouco essa questão de ver, e aí tem sim um pouco uma excepcionalidade da Europa Ocidental, né, de quem estaria mais avançado e tudo mais. Mas o que é interessante é que tanto Marx quanto Engels, aí a gente pode ver falas dos dois horripilantes, né, de, por exemplo, é melhor entregar a Califórnia para os enérgicos yankees do que para os preguiçosos mexicanos, ou que os beduínos na Argélia eram ladrões e que era melhor mesmo colonização, ou que a Índia estava em séculos de torpor, né, e que a escolha dela era quem quer dominá-la, né, um pouco vai ter até em parte o Engels em certo momento vai até também se aproximar de visões de povos com história e sem história, né? Então coisas assim que são totalmente equivocadas. Mas aí, de novo, né, o ponto que para mim é decisivo, as lutas vão interpelar os dois amigos, né? E uma das mudanças é na questão da Irlanda, e que o filme Jovem Marx, talvez vocês tenham visto, do Raoul Peck, retrata bastante, né? Então, o Engels é importante nisso, né? Que ele vai ter essa compreensão que, na verdade, a Irlanda era a chave para a dominação dos capitalistas na Inglaterra e no mundo. Por quê? Porque eles eram a primeira colônia, na verdade, inglesa, né? E aí também como também a presença dos operários, né, irlandeses, né, ao mesmo tempo criava uma concorrência entre os trabalhadores e as trabalhadoras, e também o exército tinha essa função em tese de estar prevenido, então, o inglês, para lutar possivelmente contra a Irlanda, mas também para se colocar contra os proletários quando eles se levantassem. Então, vai ter essa mudança. Vai ter isso na Rússia também, que eu acabei de falar no comecinho, que eu acho que é importante. E tem também na própria Índia, que tem passagens horripilantes do Marx, ele nunca vai ser pró-colonialismo, assim vai ter uma visão crítica, mas ele tinha um pouco essa pegada que ele falava, em última instância, positivo. Isso tem a ver também com a perspectiva da história, que que eu acho que se dilui na trajetória do Marx, mas que tinha um pouco essa teologia quase otimista de um evolucionismo que depois o marxismo, tanto da social-democracia europeia, quanto do stalinismo, do marxismo dogmático, do que virou depois a União Soviética, compartilharam depois, né? Então, mas só que as próprias lutas vão interpelar os companheiros, né, Marx e Engels, e eles vão um pouco reaprumar sua posição, né? Mas também são duas pessoas
né, de formação humanista europeia, prussiana, alemã, e depois radicado na Inglaterra, que viveram também parte dos equívocos do seu tempo, né? Não é uma questão exatamente de salvar o Marx, mas de tentar ver que tensões que estavam ali. E eu acho que um dos pontos mais interessantes é a questão da terra. Quando eles vão investigar a questão da terra, e isso um pouco, eu acho que é um aspecto decisivo, depois, talvez no finalzinho, se der tempo, eu retomo isso, que eles vão, ao pesquisar essa questão então, das sociedades antigas e tudo, eles vão se deparar com uma... Não é para unificar o que havia no pré-capitalismo, mas que um dos pontos fundamentais de tudo que estava colocado, da organização social, política e econômica pré-capitalista, em muitos lugares, eles vão falar da Índia, vão falar da Argélia, vão falar da Rússia, também da Alemanha, né? O Engels vai escrever um texto belíssimo sobre a Guerra dos Camponeses na Alemanha, né? Que é essa questão da propriedade comum da terra, né? E esse eu acho que é um ponto um ponto muito importante, e junto com esse é quando Marx consegue se despir e perceber o potencial de luta para falar muito rápido, dos povos oprimidos. Então, por exemplo, o que eu estava falando da Índia, ele tem em 53, né, no século XIX, ele vai falar que o progresso é como essa deusa que bebe um néctar nos crânios, no crânio dos mortos, né? Um pouco essa ideia que é uma história escabrosa, mas que é inevitável. Depois, quando começam a ter lutas anticolonialistas mais fortes, ele começa a ter notícia disso mais em Londres, em 57, ele já vai ter uma visão mais crítica do colonialismo e vai percebendo também isso. E um dos pontos de virada mais importante é quando o Kovalevsky, que era um revolucionário russo, passa por Londres, no caminho de volta para a Rússia, vindo dos Estados Unidos, e empresta para ele o livro Ancient Society, né, Sociedade Antiga, do Lewis Morgan, né, que é considerado, vamos dizer, um dos primeiros antropólogos. E aí o Marx, que é muito interessante, ele pira e ele tem contato pela primeira vez com uma coletividade onde não tem mercado, não tem Estado, né, que são os iroqueses da América do Norte, né, do estado de Nova York, né? E aí é fascinante ver, infelizmente ainda não publicaram em português, virá esse tempo, mas tem em espanhol, tem em inglês e em outras línguas, que são os cadernos etnológicos do Marx, onde ele tinha esse método, então ele copiava, o livro era um objeto raro na época, né? Tanto que foi emprestado, o Kovalevsky emprestou, e aí ele pegava o livro e ele anotava passagens que ele achava mais interessantes, e muitas vezes ele criticava ou comentava na margem, né? E desse material todo que o Marx ficou encantado é que Engels pega e publica o famoso livro A Origem do Estado, da Propriedade Privada e da Família, né? Então, é muito interessante esse vínculo do Marx, do marxismo com a antropologia, porque a antropologia acabou sendo uma aliada, porque nesse século XIX, tinha um peso ideológico muito forte, que a propriedade, a família e o Estado, a economia, né, eram naturais e sempre, de alguma forma, eternos, né? E é interessante, por exemplo, a Rosa Luxemburgo vai também ser uma pessoa que vai falar muito, né, quando ela vai escrever o livro A Introdução à Economia Política, que é, na verdade, o conteúdo das aulas que ela dava para o Partido Social Democrata Alemão, para os sindicatos dos trabalhadores, né? Ela vai dedicar metade do livro às chamadas comunidades primitivas, né? De alguma forma, tem esse Marx e Engels, né? Sobretudo o Marx, eles vão abrir também esse caminho, um pouco de pensar um potencial revolucionário do que seria percebido antes, e para muitos até hoje, como o atraso, como algo que vai ser superado, feliz ou infelizmente, dependendo dos casos, né? Isso, por exemplo, o Walter Benjamin vai usar muito também o Bachofen, né, que é um pensador alemão dessa época, que vai falar do matriarcado. É daí também que o Oswald de Andrade vai puxar
toda essa associação, vamos dizer, né, um pouco dessa virada do direito romano, do patriarcado, e também de um tempo, vamos dizer, que o Walter Benjamin vai falar de sociedades comunistas na aurora da história, né? Então, só para fechar provisoriamente esse ponto, né, mesmo se a gente falar, não, Marx e Engels eram eurocêntricos, não sei o que e tudo mais, isso não nos impediria de usar de trabalhar o pensamento deles numa outra perspectiva. Mas eu acho que tem elementos que são interessantes e que retratam essas tensões também, que são tensões que nos habitam ainda hoje, né? Talvez, também se der tempo, eu acho que eu chego a falar um pouco disso do ponto de vista mais contemporâneo hoje, né? E eu acho que, então, tanto esse aspecto, de que Marx estamos falando, sobre também um pouco essa preparação do terreno, para pensar se eles eram etnocêntricos e tudo mais, isso eu acho que é importante, então, para a gente chegar na questão mais quente, digamos, e mais contemporânea, de o que isso nos diz hoje, né, para pensar e para lutar, né? Um pouco a partir do que eu falei lá no comecinho, né, que talvez uma das principais pontos de tensão, no bom e no mau sentido, tá para tentar, entre aspas, simplificar como que a questão de classe se articula com a questão da diferença, né? E aí tem dos marxismos aí que eu acho mais interessantes, mais potentes do século passado e que é uma escola que continua nesse século, que é ligada, vamos dizer, à historiografia inglesa, então, né, o Thompson, Hobsbawm, Christopher Hill, tudo. E o Thompson tem uma passagem muito interessante naquele Formação da Classe Operária Inglesa, ou na Inglaterra, que ele vai dizer, né, a classe não luta porque existe, mas existe porque luta. E não é um trocadilho, acho que é um ponto fundamental. Ou seja, ela existe porque luta, não luta porque existe. Ela não é a soma dos trabalhadores, a gente poderia fazer classificações, né, de tabelas ou não, né, de todas as profissões e tudo mais. Mas isso não é uma classe. A classe, ela existe quando ela se movimenta. E quando ela se movimenta, ela carrega as diferenças. Por isso que eu defendo que acho que é uma questão interessante essa tensão entre classe e diferença, mas quem defende o conceito depurado de classe ainda está separando o que a luta não separa. Tudo que a gente vai ver, né, tem e uma das tragédias do marxismo é que o marxismo ele acabou, paradoxalmente, aceitando perspectivas dos seus adversários, para não dizer inimigos, né? O Estado como um locus fundamental de transformação, né? E aí são as trágicas experiências que a gente tem, tanto social-democracia quanto socialismo real e até mesmo os processos de libertação nacional. Também, aí não posso fazer um balanço aqui, não dá tempo, seria todo um outro tema. Todas essas três vertentes também trouxeram conquistas importantes, né? Mas eu acho que tem também parte das nossas dificuldades contemporâneas porque, e o Mariátegui fala disso de forma muito linda, e eu coloco no cordelzinho, né, que despertou-se aí, né, ele vai falar, qual que era a força do marxismo, da revolução? É porque era isso que pautava tudo. E que pautava, ele vai dizer, era a fé. Não era uma análise científica arguta ou tal coisa, era justamente essa fé na transformação. Isso deu tão certo que boa parte da humanidade acabou, pelo menos metade ou talvez mais da humanidade viveu sob
governos que se diziam marxistas, né, em certo momento do século passado. Só que a gente também, eu acho que tem que olhar para esse buraco, justamente para também alimentar as nossas reflexões e nossas ações, né? Então, mas só retomando, então, o marxismo, o Estado, a ciência, né, uma perspectiva de ciência, e eu acho que quando o Marx deixa de ser eurocêntrico, é como de alguma forma ele abandona essa ciência classificatória e passa para uma ciência da luta, né, tentando retomar aquele argumento. E o outro, que é um conceito depurado de classe, né, que aí, para muitos, né, se conectaria, vamos dizer, com uma questão que muitas concepções de classe acabaram se vinculando explicitamente, isso foi pouco caso, mas de forma implícita, com o que a gente pode chamar de branquitude. E isso, a grande tragédia disso é que foi uma perda gigantesca de potencial revolucionário, tanto na questão da compreensão quanto da ação, né? Aí a gente poderia pegar, por exemplo, o que virou publicado no começo desse século, mas já virou um clássico, é o livro da Silvia Federici, Caliban e a Bruxa, né? Onde a gente vai dizer que ela vai compreender o capitalismo como uma contra-revolução, e quem estava, uma boa parte, liderando esses movimentos subversivos eram as mulheres camponesas, né? E daí que a coisa foi tão forte que você fala com qualquer pessoa, em qualquer canto, e fala bruxa, todo mundo já sabe o que é, né? Então é a mulher, né, com a verrugona no meio do nariz grande, né, com a vassoura, meio, né, isolada, assim, meio vai ser considerada feia, né, velha, e tudo isso da vassoura, a verruga, tudo isso tem alguma explicação, inclusive material, digamos, né? Não, acho que não dá tempo de falar agora, mas depois a gente pode falar ou em outro momento também. Mas, então, tem essa questão. Ou também a presença das mulheres na Comuna de Paris, na greve 17 aqui em São Paulo, na Revolução Russa, e tantos, no movimento de direitos civis americano, né, que Malcolm e Martin são muito conhecidos, mas eles não existiriam se não tivessem todas a rede das mulheres organizando tudo, né, as redes de cuidado, de luta, de organização, né? Isso também vale com toda a questão que para a gente é decisiva, e no Brasil é a questão, possivelmente, que é a questão negra, né? Por exemplo, eu estava falando dessa corrente da história, né? Que eu compreendo que toda essa geração, então, do Hobsbawm, do Hill, do Thompson, depois ela influencia o que vai ser chamado de história desde baixo, né? History from below. E aí um dos autores, eu acho, contemporâneos mais interessantes é o Marcus Rediker. Então, tem um livro publicado que chama O Navio Negreiro, entre outros, né? E tem todo também sobre piratas, que é interessantíssimo tudo, e que vai mostrar, inclusive, que o navio, um barco pirata, né, era a instância mais democrática da sociedade daquele período, né? Lembro que eram os governos europeus governados, né, então, por monarcas absolutos e tudo, e lá tinha o comandante pirata, né, que não tinha esse nome, era eleito, ia ser destituído, o butim que eles pegavam era dividido de forma praticamente igualitária, né, frente às embarcações, tanto navio negreiro como comerciais, onde eram tiranias, eram monarquias absolutas do capitão, que tinha direito de vida ou morte sobre todo mundo, né? E o que foi o navio negreiro? Ele é a primeira prisão moderna e a primeira fábrica moderna. E ele cria já os trabalhadores no curso da travessia horripilante, né? Então, a, então, a classe trabalhadora, ela é preta desde sempre, né? E tudo isso, se a gente pensar no contexto brasileiro e americano, isso não está de forma no cerne dos programas, dos coletivos que buscam transformações radicais, é, é, um, é um equívoco monumental, né? E aí um pouco, passo, né, passo rápido para a gente conversar, mas qualquer ponto que vocês acharem que foi muito rápido ou que vocês acham que não faz sentido, por favor, fiquem à vontade
inclusive, acho que a gente pensa juntos também no dissenso, né, nas discordâncias. Eu acho que isso é parte fundamental, e acho que a universidade consegue ser um dos espaços onde isso é mais possível, né. E aí um pouco eu tentei trabalhar no Marco Selvagem e que está no Cordel, é como que a é a questão indígena nisso, né. E aí o que eu tento fazer é um diálogo com, um intelectual, xamã e liderança Yanomami, que chama Davi Kopenawa, que escreveu com um parceiro dele, né, uma amizade de 40 anos, com Bruce Albert, antropólogo francês radicado aqui no Brasil, onde ele ditou, então, em Yanomami, esse livro, e o Bruce deu, então, esse formato escrito, primeiro em francês, depois traduzido em várias línguas, inclusive português um pouco depois, que, para mim, é um dos livros mais importantes da história do Brasil, né. Mas, antes de falar um pouco do Davi, se a gente observa as Américas, nesse século XXI, né, então, nessas 2 décadas que a gente, viveu aqui, parte importante das tensões, que os projetos capitalistas, vivem, é contra as populações indígenas, né. E aí tem aí do extremo norte ao extremo sul, né, então lá do extremo norte do Canadá, né, do que a gente chama de Canadá, né, ao extremo sul, né, da Patagônia, Terra do Fogo, né, que aliás tem um belíssimo filme que aborda essas questões, que é o Botão de Pérola, né, do Patrício Guzmán, né, chileno, documentarista, e que eu acho que está disponível em plataformas aí, trata um pouco disso. Mas retomando, a gente vai ver do extremo sul ao extremo norte, passando, né, então, por toda a América do Sul, América Central, Caribe, América do Norte, os confrontos se dão muito com os povos indígenas. Por exemplo, Estados Unidos, Standing Rock, né? No Canadá, várias questões de mineração, né? O Canadá tem, às vezes coloca essa imagem, né, de clean, não sei o quê, progressista, mas ele é sustentado, né, pela mineração, né? E a mineração está aí parte, né? Um dos estados mais importantes do Brasil tem até esse nome, né? Minas Gerais. E a gente vai ver tudo isso, né? Da Venezuela, Colômbia, Equador, Brasil, Bolívia, né, que foi especial, mas do Chile, né, e não por acaso a gente vê que nas lutas contemporâneas a presença indígena aumentou muito. Por exemplo, os protestos faz um ano, né, daqui a pouco vai fazer um ano, no Chile, nunca tiveram tantas bandeiras mapuches e também as estátuas questionadas, né, que depois também isso vai vir de novo a partir dos Estados Unidos, mas também já estava colocado aqui em 2013, quando a a manifestação Guarani foi lá até tingiu de vermelho, né, o monumento de bandeiras e tudo mais, ali no Ibirapuera, né, do Brecheret, se eu não me engano. Mas, retomando, então, tem esse confronto. Mas o que que isso ele nos coloca também, esse confronto? Isso que é que um pouco o capitalismo avança na destruição dos modos de vida, né. Então toda aquela questão que eu falei da propriedade comum da terra, ela não era só uma questão de tomar a terra, que é a colonização básica dos seus habitantes. Era também desarticular, a Rosa Luxemburgo vai falar muito disso na acumulação do capital, é desarticular o que ela chama de economia natural, é desarticular os laços que tinham todos entre as pessoas e também entre o que a gente chama de humanos e do que a gente chama de natureza, talvez equivocadamente, né. Então, esse é um ponto importante, porque, na verdade, a colonização que persiste, ela está sempre tentando destruir uma inteligência coletiva dos povos, né. E eu acho que esse é um dos pontos que as lutas indígenas trazem com muita força para a gente. A gente poderia pensar isso também no contexto até de uma fábrica, né, ou seja, né, que é por exemplo, a ideia de autogestão, né, tá associada a isso também, né. É a inteligência coletiva de fazer funcionar um determinado, local, né. Ou seja, né, em oposição
vamos dizer, uma postura político-filosófica de achar que são as hierarquias que funcionam. Aí chegando ao Davi, e também para não ultrapassar o horário combinado, e para a gente ter tempo de conversar com calma. E aí é muito interessante, né, porque por exemplo, o Marx fala do fetiche da mercadoria, né, no livro 1 do Capital, né, e tem toda essa presença, né, que esse termo, inclusive, vem do português, né, vem da colonização portuguesa no continente africano, né, o fetiche, né, da mercadoria, e é interessante que muitas vezes parece que os marxistas não dão tanta bola a esse conceito, e aí, quando a gente lê e ouve o Davi, quando ele olha para a gente, o que ele vai falar? Pô, tá aí o povo da mercadoria, né. E obviamente obviamente não, mas o Davi, do que eu compreendo, ele não tem nenhuma formação marxista, nenhum contato com o velho barbudo. Mas isso que é incrível, ou seja, ele vai fazer uma crítica xamânica da mercadoria e do capitalismo, a partir também do confronto que eles têm, né, os Yanomami ficaram preservados de um contato direto com a sociedade nacional durante muito tempo, né, isso naquele projeto da ditadura, né, do integrar para não entregar, né, como eles diziam, né, então a perimetral norte ia ser construída, tudo, e daí também vai ter, como está ocorrendo agora nesse exato momento, né, invasão dos garimpeiros e tudo mais, nas terras Yanomami, e também toda essa questão, também muito atual, que ele faz sobre a reflexão sobre a epidemia, né, então tudo que acontece aí a partir dessa invasão dos territórios Yanomami. E ele vai fazer essa crítica, então, xamânica do capitalismo, e aí eu acho que isso traz uma tensão para a gente que é importante manter, né? Que lendo, ouvindo, né, então, o Davi e outros intelectuais, lideranças indígenas, o que de alguma forma eles nos dizem também, pelo menos do que eu compreendi a partir disso, é que a gente vive num planeta, né, isso é material concreto, mas que existem muitos mundos. E o marxismo, se quiser, o Sartre falava, né, que era o horizonte incontornável da nossa época, naquele momento era mesmo, né? Mas se ele quiser manter uma potência de intervenção, então quer dizer, de organização, de auto-organização dos de baixo, para falar rápido, tem que habitar essas tensões. Porque quando o Davi fala tudo isso, né, tem passagens do livro que são assim extremamente, podemos dizer, marxistas mesmo. Mas tudo isso está baseado numa perspectiva em que a floresta é viva, e aí isso já põe em xeque uma ideia que o que a gente chama de Ocidente criou, né, que existiria então uma cultura separada de uma natureza, né, então haveria essa distinção, tanto que quando ele fala de meio ambiente, ele fala, por óbvio não tem essa palavra em Yanomami, ele vai falar, é o que resta do que vocês não destruíram. E se a gente vê todos os debates de antropoceno, capitaloceno e tudo mais, tinha toda essa perspectiva que os processos naturais eram independentes da gente. E o que está posto aí como um certo consenso científico do aquecimento global e tudo mais, da crise climática, que nos coloca questões urgentes para a nossa sobrevivência, vamos dizer, como humanos, e acirra também desigualdades de classe e múltiplas, né, como vocês sabem também, é que essa ideia não somente é falsa, como ela é uma ideia de morte, né? De morte, com esse próprio processo também foi um processo que né, então de colonização, de dominação do planeta pela
pela mercadoria e tudo mais, né? Ou seja, isso tem um resultado sinistro, né, nesses séculos todos, mas isso que é interessante, de novo, falando da terra comum, da propriedade comum da terra, ou melhor, falando da posse comum da terra, essa perspectiva em que não haveria essa distinção dessa forma, na verdade, ela permeia muitos e muitos povos, inclusive na velha Europa. É só entrar em qualquer plataforma de streaming, vocês vão ver como tem uma presença da bruxaria na Irlanda, na Inglaterra, na França, né? Um dos clássicos da antropologia francesa é um livro da Jeanne Favre-Sada que fala da bruxaria no interior da França, né? O próprio Asterix, né? Como o mais pobre da cultura, tem lá o Panoramix, se eu não me engano, que é o Obelix é forte por quê? Não é porque só ele é grandão, é porque ele toma aquela poção e aí ele fica. Então, aquilo ali, então, isso é importante porque de alguma forma, talvez embora eu acho que essa palavra tem que ser abandonada, mas brincando com isso, talvez esse seja, a bruxaria seja o verdadeiro universal. Talvez uma base comum de tantos povos. Mas retomando, então, quando o Davi fala tudo isso da floresta viva, então que ela é mantida pelos espíritos chapiripê, né? Então que são pequenos pontos luminosos que ficam dançando, tudo isso se dá a partir do consumo da iacuana, né? Que é a casca de uma árvore, então que em cerimônias rituais, né? Sopram, né? Com um grande, se fosse um grande canudo, né? Mas não tem um termo mais apropriado que não me vem agora. Então, e a partir desse transe xamânico que se tem acesso, né? Se vê aí, e eles vão falar que então os espíritos chapiripê são quem mantém a floresta viva e como eles são atacados pelos espíritos da epidemia Chauara, que aí era toda essa questão que eu falei antes dos garimpeiros e de toda a contaminação, né? Como vocês sabem, né? Que o que mais matou indígenas aqui no nosso pedaço, nas Américas, foi o choque microbiano. Então, isso põe uma questão, porque se existe um planeta mais vários mundos, quando eu falei que o marxismo acabou aceitando as perspectivas do inimigo, uma delas é também que haveria um mundo só, né? E eu acho que esse é um desafio importante. E se a gente olha para as lutas no Brasil, né, tem a presença, seja da questão indígena, da, da cultura negra, né? Se a gente pega o que a gente poderia chamar de cultura brasileira e tira a contribuição das negras e dos negros, uma parte importantíssima vai embora. E não é só cultura, seja como se fosse uma coisa isolada, é tudo, né? Da comida, de se cuidar, de estar junto, tudo, e do viver lutar, né? E isso também coloca, por exemplo, né, em várias perspectivas, vamos dizer que uma pedra é viva e ela pode ter uma agência. Claro, isso para Marx seria um absurdo completo. Mas se isso está ligado a uma perspectiva de uma luta anticapitalista, tem a ver com a posse comum da terra, né? Por exemplo, de pensar, né, uma definição básica de indígena que o Eduardo Vieira de Castro fala, né, que ser indígena é pensar que você pertence à terra e não o contrário. Então, isso tem, eu acho que uma questão anticapitalista aí muito forte, né? Então, acho que isso tem aí uma questão, né? Acho que tem uma questão aí que se coloca para a gente. E um pouco para terminar, tentar trazer um pouco para o contexto da pandemia, né? Eu acho que a pandemia também coloca questões para a gente que acho que dialogam um pouco essas questões que eu tentei trazer para a gente conversar, né? Tem toda a questão das desigualdades, né? Um pouco toda essa tudo que ela ativa, vamos dizer, de uma pegada, para falar rápido, robesiana, né? De um pouco um pouco da guerra de todos contra todos e uma guerra de classe, sobretudo, né? Mas acho que ela traz também, e aí se a gente pega, por exemplo, o biólogo marxista Rob Wallace, que a Elefante acabou de traduzir em português o livro dele, né? Que
em inglês grandes fazendas produzem grandes gripes, grandes epidemias, né? E que aí tem um outro título, agora não estou lembrando como que eles traduziram, né? Mas que saiu agora, e tem várias contribuições dele aí vocês podem ver facilmente, e está até escrevendo agora, acho que vai lançar agora um sobre a atual pandemia. Isso tudo coloca a questão da terra para a gente de novo, e que foi aquela preocupação do Marx, foi para aprender russo. E acho que e também dá um outro sentido, né, do que seria um material e o materialismo, né? Ou seja, como o que ele vai argumentar é que o agronegócio ele é produtor de grandes epidemias, né? Ou seja, então esse uso produtivista da terra e de desmatamento e tudo mais, isso vai criando lá as zoonoses, né? Então que tenha isso contribui, esse é o ponto fundamental, e ele faz uma leitura histórica disso que é muito interessante. E isso coloca para a gente uma questão que é muito forte, né? Que é o do básico, né? De como que a gente se alimenta, né? De como a gente produz. E isso no Brasil é chave também, porque o agronegócio não é só a grande potência econômica, no sentido capitalista, mas também ele foi, nos últimos anos, promotor de uma subjetividade que se conecta à máquina de morte brasileira, né? E que a grande novidade do Bolsonaro é que ela é celebrada pelo principal mandatário político, né? E que nunca foi interrompida em nenhum momento. É só ver lá os índices de assassinatos que a gente tem de camponeses, de indígenas, de quilombolas, de jornalistas independentes e tudo mais pelo Brasil afora, defensores do chamado meio ambiente e tudo mais, né? E também o que eu acho que traz a pandemia de um ponto de vista marxista é a questão da classe trabalhadora. E eu fiquei muito sentido com a partida precoce do David Graeber, para mim, um antropólogo americano que é um dos pensadores vivos mais importantes que tinha, né, que infelizmente morreu com 59 anos, muito precoce para uma pessoa que está em plena atividade e tudo, que ele vai dizer que nos Estados Unidos a classe, vamos dizer, a figura paradigmática da classe trabalhadora, que era o siderúrgico de Detroit, homem, tinha se tornado a mulher professora, assistente social, a mulher que, vamos dizer, essas profissões do cuidado. E que esse sentido, isso também traz uma concepção da classe trabalhadora, tem um texto dele que circulou muito, né, que o problema da classe trabalhadora é que ela se importa demais, né? Um pouco trabalhando essa questão do trabalho do cuidado, tudo mais. Por exemplo, está no último filme do Ken Loach, está muito forte isso na figura da mulher, né, que é cuidadora dos velhinhos, enquanto o, o homem está lá, embarca lá naquele aplicativo de entrega lá, né? E isso acho que é um ponto importante, porque a pandemia também mostra, né, toda a questão dos trabalhos essenciais, né? Ou seja, né, do lixeiro, da caixa de supermercado, né, do coveiro, das enfermeiras, né? Dos médicos também, mas assim, eu enfatizaria todo, vamos dizer, toda essa parte, né, entregadores, né, e que é a classe trabalhadora, e que envolve também essa questão, cuidado de uma superexploração, mal pago e tudo. Isso também coloca a questão de classe, que coloque, e eu acho que é um desafio também pensando em termos, digamos, marxistas, né? E por fim, a questão um pouco acho que tem um ponto, só com isso terminar, um pouco deslocado, mas talvez não, é sobre a revolução, né? E aí, semana que vem, o Jones também trouxe, eu não sei mais qual foi o termo do Mariátegui, mas isso também está no cordelzinho um pouco, essa questão do Mariátegui, também dessa fé revolucionária, né? E é interessante que o mesmo Graeber que eu falei agora, ele vai contrapor, dialogando com outro que partiu também ano passado, no começo desse ano, o Immanuel Wallenstein, também americano, sociólogo, marxista, né? Era um dos grandes nomes marxistas vivos, aí, digamos, e eles, numa conversa, vão contrapor
um pouco um modelo de uma revolução transcendental, que é também a tomada do Palácio de Inverno, vamos dizer, na mística revolucionária a partir da Revolução Russa, né? Embora mesmo essa possa ser desconstruída, né? Porque um escritor italiano que teve um flerte com o fascismo, mas depois saiu dessa, que chama Curzio Malaparte, ele conta que, na verdade, quando a tomada do Palácio de Inverno, ela é quase que uma performance, o poder já tinha sido tomado. Por quê? Porque o Trotsky, né, como comandante ali, né, do Exército Vermelho futuro, né, já tinha tomado toda o, o ponto de telégrafo, né, o gasômetro, né, a coisa de energia, o sistema de bondes, toda a infraestrutura já tinha sido tomada, né, tanto que não teve praticamente confronto na tomada do Palácio de Inverno. Mas esse, fecha um parênteses, e voltar a outra questão. Eles vão falar que talvez tivesse que olhar a Revolução também com dois grandes movimentos que tiveram muita... que foram vencedores e que produziram revoluções, que são o abolicionismo e o feminismo, né? E aí eles vão dizer que eles começam, né, por exemplo, o abolicionismo, durante longuíssimos anos, os únicos abolicionistas eram as escravas e os escravos. Aí depois, né, lá para o certo momento do século começo do século XIX, começam a ter poetas, alguns ativistas, né, religiosos, por exemplo, quakers também, que são chamados de loucos, né, porque eles estão questionando uma instituição natural, né, a escravidão sempre teve, era o que se dizia ali, né, normal, né. Aliás, tem esse paradoxo, né, que o sul dos Estados Unidos, escravocrata, qual que era a maior riqueza que eles tinham? A economia. Eram os próprios escravos, né? O maior bem, né, de dinheiro eram os escravos, né? Acho que aí tem uma questão meio interessante. Mas voltando, então, aí vai ter, são os loucos que vão falar isso, né? E aí vai tendo, né, químicas que vão ocorrendo, lutas, formando coalizões e tudo mais, e tem um certo momento em que o escravocrata que passa a ser o absurdo, né? São revoluções mais lentas, mas que elas também têm um caráter duradouro, embora é verdade que a gente não tenha resolvido a questão do trabalho escravo no mundo, né? A própria ONU vai falar que tem uma população equivalente tem o número de pessoas escravizadas com trabalhos análogos à escravidão somam, por exemplo, algo equivalente à população do Peru, 35, 40 milhões de pessoas, né? Então, mas ninguém defende publicamente a escravidão. E o feminismo, né, que a Silvia Fedeli vai falar como uma revolução inconclusa, tem algo também por aí, né? É um outro, digamos, não queria usar a palavra modelo, porque justamente acho que ela não nos ajuda nesse sentido, mas tem uma outra forma de se transformar as relações que se dá aí, e o que a gente está vivendo aí do século passado para esse, tem uma revolução feminista em curso e também, por óbvio, a contra-revolução, né? E é um par desse confronto aí que a gente está vendo por muitas partes, e também os próprios e toda a presença em particular, né, pensando nos Estados Unidos e Brasil também, uma reemergência também do feminismo negro nesse contexto, né? Mas o que eu acho que é interessante que eles colocam, né, que é um pouco uma forma também de pensar, né, porque o que nos coloca a pandemia é que o mundo como ele estava e tem que ser transformado, né? E ao mesmo tempo a gente tem o imaginário da revolução parece como uma coisa do passado, que não deu certo ou que não faz sentido. Então é interessante essa perspectiva, porque ela um pouco ela tenta um pouco pensar, né, reanalisar como que ocorreram transformações radicais e como também elas podem estar aí, como dizia, né, o Marx, né, como a topeira está ali, né, trabalhando debaixo da terra e daqui a pouco dá uma puladinha. Tanto que o que a gente vê no mundo, e a pandemia para isso, em muitos aspectos, é que nunca se havia
tanto protestado, talvez no mundo, que a gente tenha notícia. Então isso no Chile, na Argélia, na França, no Líbano, Hong Kong. Claro, cada caso também bem peculiar e não dá para juntar exatamente no mesmo guarda-chuva. Mas eu acho que justamente é um pouco isso também que é um dos paradoxos da nossa época, né? Que nunca se protestou tanto, é um cotidiano insuportável e, ao mesmo tempo, um certo imaginário prática de transformações radicais também não consegue é, é, vive um certo descrédito de tragédias passadas, mas também temos aí vários pontinhos de em pontinhos no sentido forte, não no sentido pejorativo, de subversões ocorrendo. Mas é isso, para me ater ao tempo, aí estou aí aberto para conversa, aí quanto tempo vocês quiserem falar e me ouvir um pouquinho.